Olá, vamos para mais um episódio, para mais um podcast e um capítulo do livro O Poder do Subconsciente. Agora já estamos no capítulo 7. O capítulo 7 se chama Subconsciente, Tendência Voltada para a Vida. E aqui, logo no começo, ele já traz algo que a gente já falou, refalou, mas sempre é bom reforçar, porque a repetição também altera o nosso subconsciente. Então ele diz que mais de 90% da vida mental do homem é subconsciente. Então é feito pelo subconsciente, é desenvolvido no subconsciente. E uma coisa que ele deu exemplo aqui de alguns autores, ele cita pessoas, ele fala de autores, diz que algumas das pessoas reformulavam histórias para que o subconsciente falasse nessas histórias ou reformulasse essas histórias durante o sono. Então é como se você perguntasse para o teu subconsciente ou desse um comando para ele, conscientemente você dá um comando para ele, que durante a noite ele te dê uma resposta. Ou, outra coisa que eu tenho feito agora também, eu juntei uma meditação, um relaxamento bem profundo, e logo depois desse relaxamento eu coloquei algumas afirmações, algumas declarações minhas. Eu mesmo criei, incluí isso após esse relaxamento e eu ouço um pouquinho antes de dormir. Na verdade, quando eu começo a escutar ele, eu tô quase dormindo, e aí quando eu acabo eu já nem sei mais, já foi, às vezes eu já dormi, e isso fica reverberando no meu subconsciente. Então, assim eu uso a força do meu subconsciente para que eu consiga fazer com que ele trabalhe para mim. Então, você pode usar isso para infinitas áreas, vai depender do que você quer nesse exato momento. Então, aqui ele já começa citando algumas dessas coisas. Então, seguindo aqui, tem dois subtítulos aqui que eu achei incrível, que ele fala da relação do corpo e da mente. E aí, falando disso, eu quero citar alguns livros aqui que falam sobre isso também. Tem um chamado Super Genes, que é de Deepak Chopra com outro autor, que ele fala dessa relação das células, que as nossas células elas são vivas, elas recebem informação. Essa informação que essas células recebem para que o nosso corpo mantenha vida, para que ele continue numa frequência, numa vida, numa sequência de abundância das células, de vida entre elas ali, é preciso haver consciência disso. Mas aí existe uma coisa chamada consciente e subconsciente, que é o que a gente vem falando aqui ao longo dos capítulos. Quando a gente quer respirar, ou quando os nossos órgãos funcionam de maneira ok e certo, a gente não precisa estar consciente disso. Ou seja, eles simplesmente funcionam ali. Porque já imaginou se você manter 100% de consciência em tudo que o teu corpo faz? Então é justamente por isso que o nosso subconsciente mantém todos os nossos órgãos, todas as nossas células, todo o nosso organismo funcionando. Só que esse funcionamento vai depender do que está instalado ali no nosso subconsciente. Se a gente acredita e tem alguns bloqueios ruins, algumas coisas, algumas crenças que a gente tem, o nosso organismo ele vai ser interferido por essas crenças. Se por outro lado a gente tira esse bloqueio, tira essas maneiras de pensar que podem ocasionar doenças, o nosso organismo flui normalmente. Então, não é que você precisa agir para ser saudável. Você precisa tirar bloqueios que te trazem doença. Quando você leva consciência para isso e deixa que o organismo funcione da maneira que ele veio
funcionar da maneira tranquila, da maneira harmoniosa, da maneira abundante, como eu falei, você não vai precisar ficar olhando para o teu organismo, porque ele já sabe, ele se autorregula de uma maneira harmoniosa, de uma maneira saudável. Mas, por outro lado, quando a gente tem crenças de doença, e isso tudo não é só pensar que vai ficar doente, mas são maneiras de pensar que já estão lá no nosso subconsciente, que estão no subconsciente, e isso fica rodando como se fosse um tipo de sistema mesmo, como se fosse algo que você instalou ali e ele roda no teu organismo. Quando você muda esse tipo de programa, digamos assim, coloca algo saudável, tira tudo aquilo que é ruim, teu organismo funciona normalmente. É bacana trazer uma outra questão aqui, que eu estava num curso esses dias também, e foi tocado no assunto que o nosso corpo, ele morre e vive de tempo em tempo. Então, células mortas morrem, células novas vêm. E há uma memória celular. Isso quer dizer que por mais que uma célula esteja na doença, se ela morre, outra nova vai vir e vai resgatar aquela memória celular da doença. Ao contrário disso, se você se reinventa, se você muda as suas percepções de vida voltado para a saúde, aquela memória de doença vai embora. E no lugar dela vem uma memória saudável. Gente, há inúmeros casos assim que dá para trazer aqui como exemplo de doenças mesmos que foram curadas depois que a pessoa mudou a consciência dela. Como aqui eu citei de Deepak Chopra, nos próprios livros dele tem muitos casos desses. Então, quando você muda a tua consciência, a tua maneira de pensar, o teu corpo reage a isso. Porque é uma ligação muito grande ali. O teu pensamento, primeiramente, gera isso, depois disso tudo gera um sentimento que passa isso para o teu corpo. Isso são informações que as suas células se alimentam disso e torna-se uma pessoa saudável, um corpo saudável, uma célula saudável, um órgão saudável. Então, isso tudo faz parte de um único sistema. Esse é um conteúdo imenso, ele é bem grande, mas esse capítulo ele foi curto. O conteúdo é enorme, mas o capítulo foi curto, mais para dar a entender e para te mostrar que a saúde é o normal, não a doença. Então, teu corpo se autorregula para a saúde, não se autorregula para a doença. Então, você pode tirar esses bloqueios de doença, tirar esses bloqueios que te fazem se tornar uma pessoa doente, uma pessoa que não está saudável, e estimular o teu corpo a entrar na saúde, a estimular o teu corpo a ser saudável. Diga a você mesmo essas palavras, diga a você mesmo o quanto você é saudável, diga a você mesmo o quanto você é feliz, o quanto você é abundante, o quanto você é próspero, e teste isso. Você precisa testar. Aí que está a diferença. Teste, teste, teste e teste. Agora eu vou aqui para os pontos a relembrar desse capítulo, sendo o primeiro ponto: seu subconsciente construiu o seu corpo e trabalha 24 horas por dia. Abrigando pensamentos negativos, você interfere nesse molde gerador de vida, que é o que eu disse. Quando você tem pensamentos negativos, há um bloqueio da fluidez natural, há um bloqueio da sua energia. Vamos lá para o 2. Encarregue seu subconsciente da tarefa de encontrar uma solução para qualquer tipo de problema antes de ir dormir, e ele responderá. Então é aquilo que eu falei, eu criei a minha declaração. Antes de falar essa declaração, eu coloco um relaxamento, que para mim é um dos melhores, me ajuda muito, e eu vou entrando num estado de consciência aonde essas declarações vão surtir efeito. Eu entro num estado de quase sono, e como eu mesmo gravei essas frases, essas afirmações, eu ouço a minha voz falando isso para mim, após esse estado de consciência, estado de relaxamento que eu chego. Então é incrível, faça isso também. Se você quiser, pode me mandar mensagem que eu te explico mais ou menos como que eu fiz a minha. 3. Vigie os pensamentos.
todo pensamento aceito como verdade é enviado pelo córtex consciente às estruturas cerebrais do subconsciente e volta ao seu mundo como uma realidade. Então, o nosso córtex é o nosso lado consciente. Esse nosso córtex é onde a gente analisa as coisas de maneira mais racional. Então, todas as frases, tudo que a gente fala, as nossas crenças e o que a gente está instalando hoje vai passar por esse lado consciente. Então, a gente precisa passar por ali e ele vai comandar tudo o nosso subconsciente. Então, frases, maneira de ver o mundo, tudo isso é passado pelo consciente e mandado pelo subconsciente, que daí volta ao mundo. Então, a nossa mente, ela vai criar um mundo. Como? Porque o nosso mundo interior, ele vai refletir no exterior. Então, o nosso exterior é um reflexo do que a gente pensa, do que a gente vive dentro da gente. 4. Saiba que pode se reconstruir dando uma nova planta baixa à mente subconsciente. Que é isso tudo que eu falei. Quando você começa a pensar, começa a regar, começa a plantar, as coisas começam a mudar. 5. A tendência do subconsciente é voltar-se sempre para o subconsciente com coisas boas. Ou seja, a tendência do subconsciente é voltar-se sempre para a vida. Seu trabalho é com a mente consciente. Então, falando coisas para a mente consciente, alimentando ela. Assim, eu alimento o subconsciente com premissas verdadeiras. E o que são premissas verdadeiras? É a saúde, é a abundância, é a vida. É isso que é a verdade. E o nosso subconsciente, ele reproduz sempre aquilo que você dá para ele sob a forma de padrões mentais habituais. Se é um hábito, o meu subconsciente entende como verdade e reproduz aquilo. Então, realimentando ele com abundância, saúde, ser próspero, saudável, assim ele vai ver essa verdade e fará com que essa verdade se realize na sua vida. Número 6. Você constrói um novo corpo a cada 11 meses. Mude o corpo mudando os pensamentos e conservando-os mudados. Aqui ele fala 11 meses porque ele diz que passa por todo esse processo e tal. Eu não sei qual que é esse número aqui hoje, mas a ciência já diz que a gente muda, a gente sempre está construindo, né? Está sempre tirando células velhas, colocando células novas, a gente sempre passa por esse nascer. A gente morre e nasce, porque células estão morrendo e células estão nascendo. 7. É normal ser sadio. É anormal estar doente e em nós reside o princípio inato da harmonia. Ou seja, estar em harmonia é o normal. 8. Pensamentos de ciúme, medo, preocupação, ansiedade prejudicam e destroem nossos nervos e glândulas, gerando doenças mentais e físicas de todos os tipos. E isso a gente nem precisa refletir muito, porque a gente sabe, hoje, ansiedade, depressão, raiva, tudo isso a gente sabe o quanto impacta o nosso corpo, o quanto isso gera doenças no nosso corpo físico. E tudo isso são emoções. Então a gente não precisa pensar muito para deduzir e chegar nisso hoje em dia. E o 9, o que você afirma conscientemente é aceita como verdade e se manifestará em sua mente, em seu corpo e nas situações da sua vida. Afirme o bem e desfrute a alegria de viver. Então, mais uma vez, aqui eu termino esse capítulo 7 e logo mais eu estou aqui com os próximos capítulos. Mas antes de terminar esse áudio, eu digo para você, aplique 1% disso, seja melhor 0,5% a cada dia para que você consiga evoluir. Mas aplique e aplique. Beleza? Valeu!